se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Caçador da Noite. As noites em Poços de Caldas tinham um silêncio peculiar, interrompido apenas pelo vento que dançava entre as árvores da Serra de São Domingos. André, um jovem guia turístico, conhecia bem a região e suas histórias, mas jamais acreditou nas lendas contadas pelos mais velhos. O Caçador da Noite era uma delas, um espectro de um homem que teria desaparecido caçando na mata, em busca de vingança contra algo que nunca retornou. Numa noite fria de julho, André foi chamado para guiar um grupo de turistas até o Cristo Redentor da cidade. No entanto, ao chegarem no ponto de partida, um contratempo fez os turistas desistirem, e André ficou sozinho. Mesmo assim, decidiu fazer o percurso. Caminhar pela trilha iluminada apenas pela lanterna era um desafio que o acalmava. Porém, naquela noite, havia algo diferente. Enquanto caminhava, ele ouviu um estalo à sua direita. Deve ser um animal, pensou, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Mas os passos pesados da mata começaram a acompanhá-lo. Parou, segurando a respiração. O som cessou. Ele continuou andando, agora mais rápido, mas os passos voltaram, dessa vez mais próximos. Ao iluminar o entorno com sua lanterna, ele viu apenas árvores e folhas. No entanto, havia algo estranho no ar, um cheiro metálico, de sangue. Ele olhou para trás e viu marcas de pegadas frescas que não eram suas. Alguém está me seguindo, pensou, tentando disfarçar o pânico. A trilha parecia mais longa do que o normal. Quando enfim avistou o topo do morro, um grito agudo atravessou o silêncio. Era inumano, mas ao mesmo tempo carregava um tom de sofrimento. André congelou. A lanterna piscou, e ele jurou ver uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores. O som dos passos cessou, mas o cheiro de sangue ficou mais intenso. Sentiu algo quente pingando em seu ombro. Ele olhou para cima e viu um galho alto coberto de sangue fresco. Havia pedaços de carne pendurados, como se algum animal tivesse sido abatido ali, ou talvez algo muito pior. A sombra voltou, mas agora não se escondia mais. Ela estava ali, parada na trilha à sua frente, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Era alta, magra, com braços que pareciam mais longos do que o normal. André tentou correr, mas sentiu uma dor lancinante em seu tornozelo, como se garras invisíveis o tivessem agarrado. A última coisa que ouviu antes de desmaiar foi uma voz grave e sussurrada: a caça começou. André acordou com o rosto enterrado na terra úmida da trilha. O cheiro de sangue ainda impregnava o ar, mas agora havia algo mais, um fedor acre, como carne apodrecida. Ele tentou se levantar, mas seu tornozelo latejava de dor, e a lanterna que ele segurava antes havia desaparecido. A única luz vinha da lua, que mal conseguia atravessar o denso teto de galhos da floresta. Ao tentar recompor-se, ouviu novamente os passos. Desta vez, eram lentos, deliberados, como se a criatura estivesse brincando com ele. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele agarrou um pedaço de galho caído, seu único arma, e continuou mancando pela trilha. Cada som parecia amplificado, o farfalhar das folhas, o murmúrio do vento, e, acima de tudo, aquele som de algo pesado movendo-se entre as árvores. André sabia que não poderia voltar para a cidade pela mesma trilha, estava certo de que seria capturado. Em um impulso de desespero, desviou para o interior da mata, onde a trilha desaparecia e a escuridão era quase absoluta. Seus passos eram desajeitados, tropeçando em raízes e pedras, mas ele sabia que precisava se afastar do predador que o cercava. Após alguns minutos de corrida agonizante, André encontrou uma clareira. No centro, havia uma pequena cabana em ruínas, com as janelas quebradas e o telhado parcialmente desabado. Era um abrigo precário, mas poderia ser sua única chance de escapar. Ele entrou rapidamente, fechando o que restava da porta e empilhando móveis podres contra ela. Dentro da cabana, a escuridão era completa. Ele tateou até encontrar algo que parecia ser uma vela e um fósforo. A chama revelou paredes cobertas de símbolos estranhos, rabiscados como se fossem feitos às pressas. Havia desenhos grotescos de criaturas humanoides, com olhos brilhantes e garras afiadas. Em um canto,
André encontrou um diário velho, suas páginas manchadas de sangue. Ele começou a ler. As palavras eram quase ilegíveis, mas a mensagem era clara. O autor do diário falava sobre o Caçador da Noite, um espírito que assombrava a Serra há décadas. A criatura teria sido um caçador que, em vida, foi devorado por algo inumano enquanto tentava proteger sua família de um ataque. Agora, ele era um predador eterno, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, caçando qualquer um que cruzasse seu território. Um estrondo abalou a porta da cabana. André gritou, deixando o diário cair no chão. Algo do lado de fora arranhava a madeira, empurrando os móveis que ele usará para bloquear a entrada. Ele pegou uma faca enferrujada que encontrou na cabana e se preparou para lutar, embora soubesse que suas chances eram mínimas. A criatura arrombou a porta com um golpe poderoso, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. André viu, por um breve momento, o rosto do caçador, pálido, deformado, e com uma expressão de dor e raiva eterna. Ele tentou atacar com a faca, mas o monstro desviou com facilidade, movendo-se rápido demais para algo daquele tamanho. Antes que pudesse reagir, a criatura o derrubou no chão. André sentiu as garras afiadas atravessarem seu peito, mas, estranhamente, não havia dor. Ele estava paralisado, incapaz de gritar ou se mover, enquanto o caçador inclinava-se sobre ele, sussurrando em um tom grave e sobrenatural: "Você não é a presa. Ainda." E então, tudo ficou escuro novamente. André despertou outra vez, mas agora estava em um lugar completamente diferente. A luz da lua não alcançava aquele espaço. Ele se viu em um chão de pedra úmida, rodeado por paredes cobertas de musgo e inscrições feitas à mão, semelhantes às que havia visto na cabana. Sua respiração estava pesada, e o cheiro de sangue era mais forte do que nunca, misturado com algo mais denso, como enxofre. Ao olhar ao redor, notou que estava em uma caverna. Uma tocha tremulava ao longe, lançando sombras que pareciam dançar nas paredes. André tentou se levantar, mas percebeu que seu corpo estava enfraquecido, como se sua energia tivesse sido drenada. No entanto, ele ainda segurava a faca enferrujada, agora com uma leve camada de sangue seco. Enquanto reunia forças para se mover, ouviu um som baixo e gutural ecoar pela caverna. Não era um grito, nem um rugido, era algo entre um lamento e um rosnado. O som parecia vir de todos os lados, reverberando nas paredes. Ele começou a rastejar, seguindo a luz da tocha, tentando ignorar o pavor crescente em seu peito. Cada passo era mais aterrorizante do que o anterior. No caminho, André encontrou ossos espalhados pelo chão, alguns ainda com pedaços de carne presa, como se fossem restos de um banquete recente. Ele tropeçou em algo macio e, ao olhar, viu uma cabeça humana, ainda fresca, com os olhos congelados em uma expressão de puro horror. Ele tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. A luz da tocha revelava símbolos mais complexos nas paredes. Alguns pareciam runas, enquanto outros mostravam cenas macabras, figuras humanas sendo caçadas e mutiladas por algo que se movia como uma sombra. Uma das inscrições chamou sua atenção, mostrava um círculo com marcas ao redor, e no centro, a figura do caçador. Abaixo, uma frase em uma língua que ele não conhecia parecia vibrar com energia própria. De repente, a tocha apagou. O silêncio foi quebrado por passos pesados, cada vez mais próximos. André se escondeu atrás de uma rocha, segurando a faca com as mãos trêmulas. Ele sentia a presença do caçador, mas desta vez havia algo diferente. Não era apenas o predador, ele estava acompanhado. Duas figuras menores surgiram na escuridão, emitindo sons agudos e distorcidos, como se fossem ecoados de outra dimensão. André espiou e viu os servos do caçador, criaturas pequenas, com corpos retorcidos, olhos brilhantes e dentes afiados. Elas farejavam o ar, procurando por ele. Uma delas parou a poucos metros de sua posição, levantando a cabeça como um cão de caça. A caverna se encheu de um som ensurdecedor, o rugido do caçador. Ele estava próximo, e sua presença parecia sugar toda a coragem de André. Mesmo assim, algo dentro dele gritou para que continuasse. Ele sabia que não sobreviveria parado ali.
Reunindo suas últimas forças, André saiu de trás da rocha e correu para o fundo da caverna, onde uma luz azul pulsava. Os servos gritaram e o perseguiram, suas garras raspando nas pedras. Quando André alcançou a fonte da luz, viu algo que o deixou sem palavras, uma espécie de altar, com um cristal brilhante no centro, rodeado por ossos. A energia que emanava dele era quase insuportável. É isso, ele não pode se aproximar disso, André pensou, embora não soubesse por quê. Ele agarrou o cristal com as mãos, sentindo uma dor que queimava sua pele, mas ele não soltou. O rugido do caçador tornou-se mais alto, e André sabia que estava chegando. A luz azul do cristal iluminou toda a caverna, afastando as sombras que se moviam ao redor. Os servos do caçador hesitaram por um momento, emitindo gritos estridentes antes de recuar. Mas o próprio caçador não parou. Ele surgiu da escuridão, seu corpo monstruoso quase preenchendo o espaço. Seus olhos vermelhos fixaram-se em André, que agora segurava o cristal como sua última esperança. Você não entende o que fez, sussurrou uma voz na cabeça de André. Não era humana, mas também não parecia pertencer ao caçador. O cristal não é sua salvação, é dele. Antes que pudesse processar as palavras, o caçador avançou. André ergueu o cristal instintivamente, e uma explosão de luz ofuscante